iniciamos o mês de março. Temos março em branco para escrevermos a nossa história. Mês de março, comemoramos o mês da mulher. E nesse mês de março vamos falar para as mulheres. Mulher, reescreva o seu março, reescreva o seu 2021. Porque este ano de 2021 é o ano do recomeço. E quando nós recomeçamos, nós não abandonamos, mas nós fazemos de novo. Fazemos com mais experiência, fazemos com mais gratidão, fazemos melhor. Porque já aprendemos a fazer e agora vamos recomeçar. Que recomecemos com a graça do Criador. Pai querido, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo porque fevereiro foi um ano de paz, porque fevereiro foi um mês de desfrute, um mês de comunhão, um mês de aprendizado. Muito obrigado, Senhor. E março, que se inicia hoje, o mês considerado o mês da mulher se cuidar, da mulher se tocar. Que nós venhamos sim, Senhor, tocar o nosso corpo, tocar o nosso cônjuge, tocar a nossa família. Mas que nós venhamos também tocar o seu coração. Que nós venhamos entrar na Tua presença nesse mês de março. Que nós venhamos te conhecer mais. O desejo do meu coração, Deus, é te conhecer mais. Eu quero te conhecer, Senhor. Você que me ouvir aqui no Instagram depois, você que me ouvir no YouTube e que quiser conhecer mais a Deus, conhecer mais ao Criador, diga isso para Ele nesse momento. A Tua palavra diz, Deus, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Alimpai as vossas mãos pecadoras e vós que alimpai as vossas mãos pecadoras e achegai para mim. Que nós venhamos, Deus, nos arrepender, que nós venhamos a limpar as nossas mãos pecadoras e nos achegarmos para o Senhor, porque o Senhor tem bondade e misericórdia para nós. A sua bondade, a sua misericórdia se renova neste dia. E que nós venhamos desfrutar da sua bondade, da sua misericórdia, do seu cuidado, todos os dias. Eu oro por todas as mulheres, Pai, que me ouvirem depois. Dê a elas graça, Pai, de resgatar a sua identidade, de serem a sua imagem e a sua semelhança, de serem adoradoras, de serem mães, de serem esposas, de serem filhas, de serem, Pai, aquelas que são ajudadoras. Que nós não venhamos nos diminuir, mas que nós venhamos reconhecer o nosso lugar de ajudadora. Não precisamos fazer sozinhas. Podemos ajudar, Senhor, uns aos outros e temos o Espírito Santo que nos ajuda. Por isso não precisamos nos sentir nunca sozinhas, mas estaremos sempre acompanhadas. Muito obrigado, Senhor, porque nunca precisamos estar sozinhas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Esther 5. Esther entra à presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei,
venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei, fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho, qual é a sua petição? E se te dará. E qual é o seu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse, minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Azere, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete, que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zere, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Mardoqueu pediu para que Ester se apresentasse ao rei e pedisse misericórdia ao rei pelo povo judeu. Porém, havia uma lei que se qualquer pessoa só poderia se apresentar ao rei se fosse convidado. Se não fossem convidados, a pessoa que se apresentasse ao rei e não achasse graça diante do rei, que o rei não estendesse o seu cetro, essa pessoa era morta. E Ester, tendo conhecimento disso, mandou dizer isso a Mardoqueu. E Mardoqueu disse para Ester, olha, se você não se levantar, se você não se posicionar em favor dos judeus, Deus vai levantar outro. Mas quem sabe não foi para isso que você foi coroada rainha. Quem sabe não foi para isso que você está aí dentro dos palácios, que você achou graça diante do rei. Então Ester se colocou diante de Deus em jejum e oração. Convidou as suas criadas, convidou todos os judeus a se colocarem em jejum e oração para buscar o favor de Deus, para depois buscar o favor do rei. E então aqui no capítulo 5, onde lemos hoje, Ester se apresenta perante o rei. Ela se veste das suas vestes reais e vai para o pátio aonde o rei estava. E quando o rei viu Ester, ele estendeu sobre ela o seu cetro. E Ester chegou diante do rei. E ele disse para ela, Ester, o que você deseja? Até metade do reino eu te darei. Mas Ester, ela não tinha o coração nas coisas terrenas, ela não tinha o coração no reino do rei. Ela tinha o coração no reino dos céus. Ela tinha o coração em Deus, ela tinha o coração escondido em Deus. E Ester não estava ali buscando coisas materiais. Ester estava ali buscando clemência pelo seu povo. Ester estava ali buscando misericórdia pelo seu povo. Que aprendamos com Ester. A clamarmos pelos nossos. A buscarmos bondade e misericórdia para os nossos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos constranja a buscarmos clemência e misericórdia pelos nossos. Mulheres,
O mês de março representa o mês das mulheres. Que aprendamos com Esther a nos colocarmos diante de Deus pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, que sejamos intercessoras, porque isso agrada o coração de Deus. E então o rei estendeu o cetro sobre Esther. Esther achou graça mais uma vez aos olhos do rei. E o rei Assuero representa Deus. Quando nós nos achegamos diante de Deus com confiança, com ousadia, com fé, nós alcançamos graça diante dele. O cetro que o rei estendeu para Esther simbolizava Jesus. Deus estendeu o seu cetro sobre nós, que é Jesus, e tivemos o perdão dos nossos pecados perdoados, tivemos a sua misericórdia sobre nós, tivemos o seu amor estendido sobre nós através de Jesus. Que creiamos nessa verdade, que internalizemos essa verdade. E Esther simplesmente convidou o rei Assuero e Amã para um banquete. Esther sabia das suas qualidades, Esther sabia como conquistar um homem. Esther não queria chegar de repente pedindo o que ela queria. Ela queria primeiro amansar o coração do rei, queria agradar o coração do rei. E ela o convidou simplesmente para um banquete. E nesse banquete ela não pediu nada ao rei. Ela convidou o rei e a Amã. E nesse banquete ela não fez nenhum pedido. E Amã se engrandeceu e voltou para casa. E quando Amã estava voltando do banquete que ele teve com o rei e com a rainha Esther, ele passou perante Mardoqueu. E Mardoqueu não se prostrou perante ele. E ali o seu furor acendeu novamente. A falta de perdão nos faz perdermos a bênção. Porque Amã, ele tinha tudo o que ele queria. Quando ele voltou para casa, ele convidou seus amigos, convidou sua esposa, e ali ele expôs o seu poder, a posição que o rei o tinha colocado. Ele tinha muitos filhos, ele tinha muitas riquezas. E agora ele tinha também o favor da rainha. Porque ele disse para sua esposa, olha, se não bastasse toda a minha glória, agora eu também sou reconhecido diante da rainha, porque somente eu fui convidado para o banquete, eu e o rei. Só que ele disse assim, só que diante de tudo isso, tem uma coisa só que aflige o meu coração. Eu não consigo me alegrar com tudo isso, porque o meu coração está cheio de ódio pelo judeu Mardoqueu, porque ele não se prostra perante mim. Quando você não se prostra diante dos homens, a sua postura incomoda. Precisamos nos posicionar e precisamos aprender com Mardoqueu a não nos prostrarmos diante dos homens, a nos prostrarmos somente perante o Deus vivo. Mas podemos também aprender com Amã a não colocar o nosso coração somente naquilo que nos desagrada, colocar o nosso coração no outro. Porque Amã esqueceu de tudo que ele tinha, tudo que era conquista dele, era mérito dele a posição que ele alcançou. Se ele alcançou aquela posição, é porque ele agradava ao rei. O rei confiava nele. Mas ele estava colocando a sua atenção no outro, que era Mardoqueu. Simplesmente por Mardoqueu não ter uma posição que ele queria que Mardoqueu tivesse. Que não sejamos como Amã, mas que sejamos como Mardoqueu, que nos posicionemos. E que a nossa atenção não esteja na atitude do outro, mas que a nossa atenção esteja em nós e esteja em Deus.
E olha o que Amã disse aos seus amigos e à sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Nada daquilo satisfazia o coração de Amã, porque o coração dele estava magoado com Mardoqueu. Ele queria a morte de Mardoqueu. E a esposa de Amã não era uma mulher sábia. Olha o conselho que a mulher de Amã deu a ele. A mulher de Amã poderia ter dito para ele assim: meu amor, olha para todos os benefícios que você tem. Você tem muitos filhos, você tem a mim, você tem o favor do rei. Esquece esse Mardoqueu, esquece esse judeu. O que te importa ele te adorar? Ela poderia ter dito isso para o seu esposo, mas olha o que ela diz para o seu esposo. Olha, manda fazer uma forca e amanhã você pede ao rei que enforque o judeu Mardoqueu e vai para o banquete e se alegre com o rei. Esse foi o conselho que a esposa Zeres deu para Amã. E isso pareceu bem ao seu coração, porque o coração dele já estava inflamado pelo ódio. E quando o nosso coração está inflamado pelo ódio, tudo que nós queremos é odiar mais. Porque aquele que é santo se santifica ainda mais, mas aquele que é impuro se suja ainda mais. É isso que a Bíblia nos diz. E o capítulo 5 de Ester encerra com esse feito de Naamã. Ele mandou fazer uma forca com a intenção de matar Mardoqueu no outro dia. Ester 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse a seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra se agrada o rei. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei,
Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Quando nós não nos prostramos diante dos homens, mas que nós nos prostramos somente perante o Deus vivo, e que o nosso coração é limpo para com Deus e para com os homens, Deus age em nosso favor. Precisamos acreditar que servimos a um Deus que age a nosso favor, através de nós. Mardoqueu, ele estava o tempo todo prestando atenção nos acontecimentos, prestando atenção nos detalhes, e Mardoqueu estava agindo o tempo todo. Ele estava se posicionando com o conhecimento que ele tinha. E naquele dia, naquela noite em que Amã estava tramando a morte de Mardoqueu, Deus incomodou o rei no seu sono. E ele pediu que fosse lido o livro das crônicas, onde era registrado todos os feitos do reino. E naquele livro estava escrito que Mardoqueu era quem tinha avisado que 2 dos seus eunucos estavam tentando matá-lo. E o rei perguntou para quem estava lendo as crônicas para ele: o que foi feito a Mardoqueu? E os príncipes disseram ao rei: nada. E o rei disse assim: quem está no pátio? E quem estava no pátio era exatamente Amã. Amã tinha ido até o palácio para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, simplesmente por um capricho seu. Mardoqueu não tinha feito nada de mal a Amã. Ele simplesmente não se prostrava diante dele, porque ele só se prostrava perante o Deus vivo. Mas Mardoqueu não desejava o mal para Amã. Mardoqueu não tinha feito mal nenhum para Amã. Mas Amã deixou a raiz de amargura, deixou o orgulho entrar no seu coração. E o rei disse: peça que Amã entre. Amã era também o conselheiro do rei. E o rei disse a Amã: Amã, o que deve fazer ao rei a quem... Qual foi a pergunta? Vamos ler. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? O rei fez essa pergunta para Amã. Amã, que se fará o rei? O que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E Amã pensou: de quem mais o rei poderia estar falando senão de mim? Porque ele já me elevou no meu cargo, eu estou sendo convidado a estar junto com ele nos banquetes pela rainha. Claro que o rei está falando de mim. Não podemos deixar que a soberba entre no nosso coração. Precisamos ser humildes. E Amã, pensando que o rei estava falando dele, disse: olha, rei, o homem de quem o rei se agrada, pega as suas vestes real, que você tem o costume de usar, pegue a coroa real, coloque sobre a cabeça desse homem, coloque o seu anel no seu dedo, pega um dos melhores cavalos que você tem, aquele cavalo que você tem o hábito de andar nele, e faça com que um dos seus príncipes leve esse homem passeando sobre toda a cidade e que as pessoas clamem, né? Isso se faz ao homem a quem o rei se agrada. Qual era a frase? Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E o rei não hesitou, porque eu acredito que Deus estava trabalhando através do rei Assuero para honrar Mardoqueu, porque Deus conhecia o coração de Mardoqueu. E o rei disse assim a Amã: não se esqueça de nenhuma das suas palavras, e assim se faça a Mardoqueu, que se encontra sentado no pátio do palácio. E Amã não podia retrucar, porque a ideia era dele, o conselho era dele.
E Amã fez conforme tudo ele fez com Mardoqueu. E aí aqui nós podemos dizer aquela palavra que a Bíblia diz, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quando nós não nos humilhamos perante o homem, mas que nós nos humilhamos somente perante Deus, Deus ele nos exalta. A seu tempo ele nos exalta. Deus ele não se esquece dos nossos feitos. Deus é um Deus de recompensa. E Amã fez assim com Mardoqueu, mas com o coração morrendo. E depois que ele terminou a sua tarefa, ele foi para casa angustiado. Ele foi para casa muito bravo. E chegou em casa, chamou seus amigos, chamou sua mulher e contou tudo o que tinha acontecido. E agora, o conselho da mulher dele foi outro. Porque uma noite atrás, o conselho da mulher dele tinha sido, olha, faz uma forca e mate Mardoqueu. E Amã tinha ido até o rei para pedir que enforcasse Mardoqueu. Mas agora as coisas tinham mudado. E a mulher de Amã disse assim para ele, olha, porque eles sabiam da fama dos judeus. Eles sabiam da fama do Deus dos judeus, que o Deus dos judeus agia em favor deles. Eles sabiam disso, ainda que eles não acreditassem, mas eles tinham o conhecimento disso, de que Deus agia em favor do povo judeu. E a mulher de Amã disse assim para ele, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então Zeres disse assim para Amã, olha, porque Zeres sabia que do decreto de que era para matar todos os judeus. E Zeres já estava vendo Deus começar a agir em favor dos judeus, começando a honrar Mardoqueu. E Zeres disse assim, olha, se um judeu, se você já está caindo perante ele, imagine contra todos os outros. É melhor que você se posicione, é melhor que você mude o seu plano. Mas já era tarde demais. Já era tarde demais para que Amã mudasse os planos. Até mesmo porque no coração dele não tinha disposição de perdoar. Porque o perdão, ele é um mandamento, ele é uma disposição do nosso coração. E Amã não estava disposto a perdoar Mardoqueu, mas ele estava disposto a matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus, por causa de uma atitude de Mardoqueu, que era não se prostrar perante ele. Que o nosso aprendizado com Amã seja que não tenhamos o nosso coração voltado para a vingança, mas que o nosso coração esteja voltado para o perdão. Mulher, nesse mês de março que se comemora o mês da mulher, que o seu coração esteja livre para perdoar, para amar, para aprender. Não permita que sentimento de ódio, de vingança instale no seu coração, mas que somente sentimentos de paz, de amor, de alegria, de perdão, de aprendizagem se instale no seu coração. E estando ainda Amã contando isso, reclamando, murmurando com a sua esposa e os seus amigos, chegaram os eunucos do rei e apressaram a levar Naamã ao outro banquete que a rainha Ester tinha preparado. E ali a rainha Ester iria pedir clemência pelo povo judeu. Você pode colocar o som ligado enquanto você toma banho, enquanto você toma café. Não precisa ficar só assistindo, mas você pode ouvir enquanto você faz outra coisa. Vamos tirar o mês de março para aprendermos sobre mulheres da Bíblia, mulheres que andaram com Deus, mulheres que tiveram experiências com Deus. Você que me ouve no YouTube, não deixa de apertar o botãozinho do like, dê o seu like. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário aqui abaixo.
sobre o posicionamento de Mardoqueu e sobre o posicionamento de Amã. As suas atitudes parecem mais com as atitudes de Amã ou com as atitudes de Mardoqueu? Você é aquele que não se prostra perante os homens, mas só se prostra perante o Deus vivo, que é Mardoqueu? Ou você é como Amã, que tem tudo que pode desejar, mas a atitude do outro te incomoda? Você é movido não por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz. Você é movido pela atitude do outro. Tudo que o outro faz te incomoda. Não se importe com a atitude do outro. Seja você. Assuma a sua real identidade. Porque quando nós sabemos quem somos, a atitude do outro, ela pode sim nos incomodar, mas ela não precisa nos afetar. Eu não preciso deixar que raiz de amargura nasça no meu coração. Eu não preciso desejar o mal para o meu próximo. Porque eu tenho o poder de desejar o bem para aquele que me deseja o mal. Quando eu não me prostro diante dos homens, mas que eu me prostro somente perante o Deus vivo. E esse é o meu desejo para você que me ouve, para você, mulher, nesse mês de março, que você não se prostre diante dos homens, mas que você se prostre somente perante o Deus vivo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir com excelência o seu propósito de adoradora, de mãe, de esposa, de empresária, de uma excelente funcionária, de professora, de quem você quiser ser, mulher. Mas primeiro, olhe para a sua identidade, de imagem e semelhança do Criador, de adoradora, de esposa, de mãe, porque para isso você nasceu. E quando você não cumpre esses propósitos, os outros vão ficar em disfunção. Busque o conhecimento acima do ouro e da prata, para que você tenha vida e vida em abundância.